Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas primeiro eu quero ler a palavra de Deus, né? Ou melhor, vamos orar e ler a palavra de Deus, mas primeiro eu quero deixar o título da mensagem de Deus para este dia, para esta manhã. E o título é A Canção que Ficou na História. A canção que ficou na história. Hoje nós vamos falar do Cântico de Moisés. E esta canção foi exigida por Deus que ficasse na história de Israel. E disso vamos falar. Mas oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela paz do Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá neste momento. Obrigado, Deus, pela bondade, misericórdia, amor, compaixão do Senhor para conosco nesse dia. Eu, esta pessoa que está orando comigo nesse vídeo, carecemos muito, ó Deus, das bênçãos do Senhor, nós e os nossos familiares. Por isso eu oro com esta pessoa, não só pedindo para mim, mas para ela também, que o Senhor seja gracioso para com a vida dela e dos seus familiares. E assim eu oro no nome de Jesus pedindo, fala conosco nesta manhã, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. A canção que ficou na história, né? A Bíblia diz que no versículo 45, versículo 45 do capítulo 32, assim: acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, versículo 46, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas estas palavras que hoje vos proclamo, e ensinai-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Versículo 47 diz: ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra que, passando o Jordão, ides possuir, ou cumprindo estas palavras, guardando e cumprindo, ensinando os seus filhos a cumprir, vocês terão vida longa na terra que estão passando o Jordão para possuir. Bom, Moisés então, ele havia encontrado, como nós dissemos, né? Deus marcou um encontro com ele e com Josué lá na tenda. Dissemos que Deus usou, né, o seu carro próprio, que são suas nuvens, e para a sua nuvem ali, e então Deus fala com Moisés algumas coisas, revela a Moisés alguns segredos e diz a Moisés: o que você imaginava, como falamos no estudo passado, vai se cumprir sim, Moisés. E o que acontece é que Deus, então, depois de falar, né, com Moisés, ele fala: Moisés, escreve uma canção. E esta canção eu quero que seja ensinada. Esta canção vai ficar para a história. Você chamou 2 testemunhas, Moisés, mas eu quero que você coloque agora esta canção como a 3ª testemunha contra este povo. Porque, Moisés, o que você vai escrever na canção é o que irá acontecer com este povo. Então, o capítulo de 32 de Deuteronômio, escreve-se assim esta canção. No versículo 1, Moisés chama então aquelas que ele gostava de chamar como testemunha. É muito bom ter testemunha naquilo que você faz, naquilo que eu faço. E Moisés então chama as 2 testemunhas e chama os céus e a terra para testemunharem a canção dele, né? E ali ele começa a escrever a sua canção. Então: chamo, ó céus e terra, para testemunhas, porque agora eu vou cantar para Deus e para este povo uma canção assim. E aí Moisés diz: e as minhas palavras serão como o gotejar da chuva. As minhas palavras serão como orvalho na relva. E Moisés diz o motivo
E ele diz assim: o motivo da minha canção é enaltecer o Deus Todo-Poderoso, é engrandecer o nome de Deus. Então ele chama testemunhas para a canção dele, ele fala, né, como serão as suas palavras. Não serão palavras tolas, palavras jogadas no vento, não. Ele diz: a minha palavra será como a chuva, será como o orvalho, a chuva gotejando na relva. E uma chuva gotejando na relva traz alegria, traz vida, traz o viver, traz o verde, né? E ele diz: as minhas palavras serão assim, produzirão vida, as minhas palavras irão gotejar, serão aquelas coisas agradáveis de se ver e de se ouvir. E ele diz assim: e o motivo da minha canção é engrandecer, é enaltecer o nome do Senhor Deus. No versículo 4 ele diz: e quem é este Deus? Ele é o Todo-Poderoso, ele é a rocha que precisamos, ele é o guardador de Israel, ele é abençoador. Então ele diz: quem é Deus? É o Todo-Poderoso. E o que ele é? Ele é bom em todo o tempo. No versículo 5 ele diz: mas os que abandonam o Senhor, eles sim são tolos, eles são ignorantes. E nisso ele fala, no versículo 6, eles chegam à loucura de não entender o que Deus fez por ele, o que este Senhor Deus fez por ele. Do versículo 7 ao versículo 14, Moisés escreve sobre a fuga de Jacó. E ele quer falar de como Deus, o versículo 7 e o 14, quer falar como Deus encontrou Jacó ali quando ele fugia de Esaú, perdido ali, né, na sua caminhada. E Deus encontra com ele, dá uma experiência a ele, faz com ele uma aliança. Então, Moisés está apresentando este Deus tão abençoador, tão grande, tão maravilhoso, e que faz aliança com o homem. Mas Moisés diz: é tolice do homem abandonar esse Deus, é ignorância não reconhecer a grandeza deste Deus. No verso 9, né, propriamente, ele diz: vocês percebem que Deus foi para vocês um grande Deus e que vocês são propriedades dele. Ele vos resgatou, ele vos adquiriu, ele tem vocês como propriedade dele. Versículo 11, Moisés compara o que Deus fez com Israel como a águia. Ele diz: este Deus é como aquela águia que pega o seu filhote, coloca nas suas asas e sai para voar com os seus filhotes nas suas asas. Deus fez assim com vocês. Deus fez você voar sobre as alturas, ó Israel. Este é o Deus poderoso que eu apresento na minha canção. E ali então Moisés estava cantando, comparando este Deus com a águia que carrega os seus filhos nas asas. Assim Deus fez com vocês. Versículo 12, ele era o teu único Deus e não havia outro. Ele é Deus para vocês e ele quer vocês para ele. Ele quer ter uma união, uma comunicação, um relacionamento direto com vocês, mas ele não permite que haja outro Deus. Verso 13 e 14, ele vos deu o melhor. Ele vos deu o melhor da terra, o produto da terra. Ele vos deu o mel das frutas da terra. Ele vos deu a coalhada das vacas e a gordura dos cordeiros. Deus deu o melhor para vocês. Ele não tirou o pior para dar para vocês, mas sim o melhor, a melhor terra. Deu agora para vocês abundarem nela. E Moisés fala dessas coisas com tanta integridade, falando ainda da grandeza de Deus e do relacionamento de Deus para com seu povo. No verso 15, ele diz: e depois, que tristeza. Esse verso 15, Moisés canta talvez com a tristeza tão grande. E ele diz: e depois que vocês se fartam, depois que vocês engordam e que se tornam fortes, agora sim que vocês são nação poderosa, vocês então abandonam
este Deus. Era uma mensagem, uma canção profética que estava dizendo o que iria acontecer com Israel no futuro. E ele diz, depois de forte, depois de viçosos, de gordos, de cheios de saúde, vocês abandonam a este Deus. E vocês passam com grosseria a tratar com ele, vocês viram as costas para ele, está escrito no verso 15, vocês o abandonam e então vocês, ó Israel, deixa aquela rocha que é o vosso Deus. No verso 16 e 17, e com as próprias mãos, oh que tristeza, com as próprias mãos vocês criam então ídolos, vocês criam Deus e começam a adorar esse Deus, mas isso é depois da abundância, depois de Deus ter carregado vocês nas asas dele, depois de Deus ter fazer vocês voarem nas alturas, ter destruído nações por vossa causa e entregado a terra abundante a vocês. Então vocês vão fazer ídolos e vão adorar estes ídolos e chamá-los de deuses. Isso vocês vão provocar a ira ao vosso Deus. Vocês irão fazer ídolos com as próprias mãos e fazendo isso e pensando que estão servindo deuses que vocês fez, vocês então prestarão sacrifícios a demônios, porque isso é que é idolatria. As pessoas pensam que está servindo a uma imagem, existe um demônio atrás disso, e a Bíblia diz que quando você começa a idolatrar, faz ídolos com as próprias mãos, ou adquire ídolos que outras pessoas fizeram, tendo estes como representante de Deus, como intermediário de Deus, ou qualquer coisa no lugar de Deus, a Bíblia diz que o teu culto, o teu sacrifício é prestado a demônios, é um culto a demônios. Precisamos entender isso para não cometermos este pecado e provocarmos a ira deste Deus. E o versículo 19 diz o seguinte, Deus dizendo, então derramarei sobre vós o meu castigo. Os males, os piores males estarão entre vós, e vocês de uma nação poderosa, uma nação forte, uma nação que estava bem assessorada, porque tem um Deus poderoso, então vocês serão piada das nações. Vocês serão desprezados pelas nações, vocês serão enfermos, vocês serão levados cativos, vocês sofrerão, as nações terão prazer em pisar vocês, porque vocês de uma potência enfraqueceram. E por que enfraqueceram? Porque foram buscar ídolos, foram buscar outros deuses, colocando estes deuses no lugar do Deus verdadeiro. Isso entristeceu muito, irritou muito o Senhor, e então o Senhor os entregará nas mãos das nações. E quando vocês estiverem na miséria, no sofrimento, porque abandonaram Deus, aí Moisés diz através do seu cântico, Deus zombará dos teus deuses. Ele olhará para vocês e dirá, vá pedir ajuda aos teus deuses. Aqueles que vocês chamaram de Deus, peça-os para livrá-los. E então Deus diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, a rocha eterna, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Deus permite que o povo então caminhe no seu próprio caminho, naquilo que propôs os seus corações. Eles começam então a virar as costas para a fonte de bênção deles. Eles começam então a virar as costas para o galardoador deles, para aquele que os tirou da escravidão. E Deus, quando ele fala de Jacó, ele diz para Israel, eu amei tanto a Jacó, mesmo errante, mesmo em terra perdida, eu marquei aquele encontro com ele, falei com ele, mostrei para ele sinal, fiz aliança com ele e o abençoei. Esta é a razão da existência de vocês. E hoje eu cuido de vocês. Mas vocês virarão as costas para mim justamente quando estiverem em perfeita paz, em perfeita abundância, com sucesso e tão fortes, tão gordos, tão saudáveis, vocês virarão as costas para mim, diz Deus.
Mas então Deus promete: mas eu vou vingar das nações que oprimirem vocês. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus permita que nós caiamos pelos nossos próprios pecados nas mãos dos inimigos, os inimigos vão querer pisar na gente. E pisando na gente e zombando, eles estarão também zombando de Deus, dizendo que nem Deus pôde livrá-los. Nesse mesmo cântico, Deus pensa o seguinte: eu podia até destruí-los, mas se eu tivesse destruído vocês, e se eu destruir vocês, eu estarei dando o braço a torcer a estas nações, dizendo que eu fui incapaz de permanecer, de manter vocês como nação, mas eu vou dar o livramento. Eu vou restaurar você, Israel, e eu vou restaurar a terra que vocês mesmos com seus pecados danificaram, mas eu vou restaurar a boa terra. Meu irmão e minha irmã que me assiste, esta mensagem, este cântico, é o cântico, a canção, o título que nós temos, a canção que ficou na história. Por isso Moisés disse: pega este livro da lei, ó sacerdotes, e coloca do lado da arca da aliança. E pega este cântico, ensina para os teus filhos, coloca junto com a lei, ensina para os teus filhos, faça-os lembrar do que Deus falou e do que Deus disse que vai acontecer. Mas Deus só não estava dizendo ao povo que eles teriam pavor, porque um povo sofrendo, um povo cheio de peste, um povo cheio de males, um povo cheio de perseguidores sobre eles começam a viver apavorados, e Deus diz: e o pavor será desde o ancião até o bebê que mama. O bebê de peito, a criança de peito, o pavor será de ponta a ponta. Ninguém estará dentro de Israel livre deste pavor. Mas vocês cavaram isso. Vocês viraram as costas para Deus. O Deus Todo-Poderoso que os tirou do Egito e vos fez nação santa para Ele. O que eu e você que me assiste precisamos aprender? Nós também temos as bênçãos de Deus sobre nós. E quantas vezes Deus quer falar conosco, Deus quer nos conduzir, Deus quer nos guiar, Ele quer nos colocar nas suas asas de águia e sair voando conosco nas alturas. E nós viramos as costas para Ele e queremos então servir a outros deuses, tomar o nosso próprio rumo, dando um basta naquilo que cremos, naquilo que fomos chamados para crer. E Deus então começa a se entristecer e dizendo: eu não sou suficiente para você. Eu não tenho sido um esposo fiel para você, um marido fiel para você, um cuidador. Eu não te resgatei da servidão. Eu não te tirei da terra da desonra para colocar-te numa terra de honra. Não fui eu que cuidei dos teus passos. Não fui eu que cuidei do teu caminhar. Não fui eu que te dei o melhor fruto da terra. Por que virar as costas para mim? Por que me trair com outros deuses? Por que prostituir com outros deuses? Por que procura criar movimentos ou momentos sombrios da tua vida, ocultos para você pecar? Não faça isso, meu irmão e minha irmã. Não façamos isso com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque caindo nas mãos dele para sermos castigados, ninguém poderá nos livrar. Prestemos atenção no que cantou, escreveu Moisés e apresentou para o povo. Tudo isso aí serve para nós como exemplo de que devemos manter a paz com Deus. Devemos manter a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus, o nosso louvor e a nossa adoração a este Deus, para que Ele não nos lance nas mãos dos inimigos, porque os inimigos não terão misericórdia de nós. Abraçamos esse tempo
da compaixão de Deus para conosco, de um Deus compassivo, de um Deus misericordioso e um Deus que quer caminhar conosco e caminhemos com Ele no nome de Jesus. A canção que ficou na história, que esta canção possa falar muito comigo e com você e nos motivar a jamais abandonar o nosso Deus por nenhum outro Deus. E que Ele possa dizer a você e a mim: eu sou a tua rocha, eu sou a tua proteção, eu sou o teu guia, eu guardo você nas minhas mãos e te abençoo, eu sou o teu Deus. Que Ele possa dizer isso sempre para mim e para você. No nome de Jesus, eu deixo essa mensagem para você, quase terminando Deuteronômio. Já falamos do capítulo 32, né, parte dele, e amanhã vai ser a despedida de Moisés. Mas eu quero lembrar a você, né, Moisés vai se preparar já para a morte, o momento dele ser somente cuidado por Deus, deixando o povo aos cuidados de Josué. Estamos falando das últimas palavras, as últimas profecias e os últimos cuidados de Moisés para com o povo, porque Deus já quer chamá-lo para si. Que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Obrigado por você assistir esse vídeo. Obrigado por compartilhar. Obrigado por falar dele para outras pessoas. Obrigado por ter se inscrito no canal. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins.